Louvado, louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Vamos acompanhar comigo essa leitura. O apóstolo Paulo escreve assim à igreja de Filipe: Alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentado escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui é grato pela oferta que recebeu dos irmãos da igreja de Filipe. Paulo foi o fundador daquela igreja, e ele diz que nenhuma outra igreja havia expressado o amor, a generosidade para com ele como essa igreja. E eu quero destacar aqui alguns pontos, algumas falas do apóstolo Paulo nessa passagem, que falam da importância, da necessidade até do cristão ser um ofertante, um dizimista na casa do Senhor. Você pode dizer, mas pastor, aqui em nenhum momento ele fala de dízimo, mas ele fala de oferta. Ele fala de dar e de receber. Primeiro, irmãos, o ato de ofertar, o ato de dizimar, é uma expressão do amor cristão pelo outro. O apóstolo Paulo usa algumas palavras que vão confirmar isso que eu acabei de falar. É um ato de amor, é um ato de responsabilidade, de reciprocidade. Ele diz no versículo 10: Alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado, primeira palavra, o vosso cuidado. Eles tinham cuidado para com o apóstolo Paulo. Eles renovaram o cuidado, a preocupação que tinham com o apóstolo Paulo em continuar o ministério de pregação do evangelho e de plantação de igrejas por todas as partes. No versículo 14, ele diz: Todavia fizestes bem em participar da minha aflição. Segunda palavra, ele diz: vocês participaram, vocês estiveram junto comigo, vocês andaram de mãos dadas comigo, mesmo de longe. Recebi a oferta de vocês. Isso me foi importante, me foi satisfatório, me foi agradável, me foi alegre.
que é a nota, a palavra que se destaca em toda a carta de Paulo aos Filipenses: alegria. E ele tinha alegria, ele tinha orgulho da igreja a qual ele fundaste. Versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: sabeis, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e a receber. Dar e receber. Você que oferta, o irmão que dizima, nós que dizimamos na casa do Senhor, não pense que você apenas está dando. Você também está recebendo. Você recebe na igreja local. O apóstolo Paulo, em outro lugar, em suas cartas, ele diz: olha, eu participei com vocês das coisas espirituais, é justo eu receber também as materiais. É justo a igreja, a família pastoral, o ministério local receber dos irmãos. Os irmãos darem, os irmãos ofertarem, os irmãos dizimarem. Porque vocês estão recebendo. Vocês estão recebendo o cuidado pastoral. Estão recebendo ministração na palavra. Estão recebendo aconselhamento, oração. Estão recebendo o cuidado, irmãos, que nós temos uns para com os outros. Isso é dar. No momento que vocês dão, vocês também recebem. Quando nós damos a vocês as coisas espirituais, também esperamos que recebamos de volta as coisas materiais. E o apóstolo Paulo, não que eu visasse essas coisas. Em nenhum momento a igreja visa o material. O mais importante para nós, irmãos, é que Deus tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos dado mais do que nós esperamos, mas é bíblico, é palavra de Deus que nós venhamos dar. É o que eu falei de reciprocidade. Não é uma mão de via única, é uma mão dupla. Nós damos e recebemos. Nós recebemos e nós também damos. Versículo 17. O apóstolo continua dizendo: não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Primeira coisa, irmãos, ofertar, dizimar é uma expressão de amor. Segundo, dizimar, irmãos, é colocar em um banco para você receber os dividendos no futuro. No presente, melhor dizendo, no presente e no futuro. Ele usa uma palavra tirada do comércio. Uma palavra bancária. Ele diz: não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Quando os irmãos dizimam, os irmãos ofertam, é melhor do que colocar na poupança, na bolsa de valores, investir no CDB, não sei, eu não entendo de economia. Eu só leio alguma coisa e ouço. Irmãos, você está colocando no banco celestial. Porque eu oferto, porque eu sou dizimista, porque eu também, irmãos, eu estou colocando o meu dinheiro em algo que vai dar lucro. É certeza, é verdade, é bíblico, é divino, é espiritual. Crédito. O apóstolo Paulo diz: olha, que aumente o vosso crédito. Você que ainda não é dizimista, irmãos, passe a dizimar e colocar no banco celestial. Amém? Terceiro, eu não vou tomar o espaço da pregação, mas me chamaram para falar e eu... Mas tenho tudo, versículo 18, até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. A oferta que você dá, o dízimo que você devolve à casa do Senhor é a expressão de amor, significa colocar num banco para que possa dar lucro. Você está recebendo os lucros espirituais
imateriais já em vida. E terceiro, é uma expressão de louvor e adoração ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que recebeu como aroma as ofertas dos irmãos, como aroma suave. O que é o aroma suave? É quando ofertavam, traziam a oferta diante do tabernáculo, diante do templo, o sacerdote queimava, e aquele incenso, aquela fumaça, a carne queimando, as orações dos santos no tabernáculo, era aroma suave diante das narinas do Senhor, e como sacrifício agradável a Deus. Quando você oferta, quando você dizima, você também está adorando. Não é um ato simplesmente humano, material, físico, carnal. Não, irmãos, é espiritual. Ofertar é adorar a Deus.